Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Olá, Angulers! Tudo bem? Boa terça-feira pra vocês. Mais um Angu de Grilo está no ar, episódio 292. E aí, Flaviol? Caindo de sono, gente. Morta com farofa. Estamos gravando domingo à noite por motivos de essa segunda-feira é feriado no Rio de Janeiro. Esta segunda-feira foi, né? Feriado no Rio de Janeiro. Vocês estão ouvindo na terça. Então, a vida esteve um caos. Então, tivemos que antecipar a nossa gravação para domingo à noite. Então, nos posicione, por favor, nesse espaço-tempo aí da sua vida, desse episódio que vai sair na segunda. Vamos começar. A gente vai começar falando do desfecho da grande treta do IOF, que a gente comentou longamente na semana passada, do embate entre Congresso e governo. Foi pro STF, caiu na mão do Alexandre de Moraes. Vamos começar falando rapidamente que fim levou essa história. No segundo bloco, vamos falar da onda de calor na Europa e a gente já começando a sentir, por mais um ano, mudanças climáticas, né? Faz tempo que a gente não fala disso, mas teve de novo enchente no Rio Grande do Sul. Teve uma onda de calor seríssima essa semana na Europa, que pode ser um prenúncio aí, né, de um verão tenso. E tá rolando nesse final de semana, enquanto a gente grava isso, aconteceu no final de semana uma enchente gravíssima no Texas, ainda em desdobramento, com desaparecidos, também com questões climáticas a serem comentadas. E aí, no último bloco, a gente vai falar do BRICS. A gente está gravando domingo à noite, o encontro termina na segunda. Já temos o documento, né, a declaração final, vamos trazer alguns pontos aqui, mas o fechamento, né, do encontro vai acontecer mesmo, terá acontecido na segunda-feira. Então, se tiver mais algum outro ponto muito importante, a gente trata no episódio da semana que vem. Vamos começar esse episódio. Flaviol, então vamos começar falando do IOF. Nos posicione do desfecho, porque na semana passada a gente contou toda aquela história, né? Relembrou a história das mudanças do IOF, né? Que gerou uma treta já entre Haddad na época. Falamos disso lá atrás, voltamos no assunto a partir da decisão do Congresso de lançar um decreto para derrubar o decreto do Lula, né, da presidência em relação ao IOF. E aí a gente falou que a comunicação do governo mudou, né, em relação a esse embate nesse momento com o Congresso em relação ao IOF. Eles estavam partindo para cima. O pessoal levou para o STF uma tentativa de derrubar o decreto do Congresso, que derrubava o decreto da presidência, uma linha aí surreal, e caiu no Alexandre de Moraes para ser o relator. E aí quero saber o que aconteceu e também já criando gancho que essa semana a gente percebeu nas redes sociais, nas redes oficiais do governo, que a comunicação mudou completamente, né? O Lula teve... Onde é que ele teve, meu Deus? Ele teve em vários lugares, mas na Bahia, no 2 de julho... Isso, foi na Bahia no 2 de julho com a plaquinha taxação dos super ricos, que viralizou essa foto, enfim. A comunicação do governo tem feito muito posts, inclusive com memes, né? Com vídeos assim de memes, tentando explicar, tornar o mais palatável possível para a população o que significa essa história. E eu acho que muito diferente do que o governo fez nesses últimos anos, né, em que a gente criticou muitas e muitas vezes aqui a dificuldade de comunicação, das estratégias de comunicação. Então, teve um desfecho, queremos te ouvir sobre isso, mas eu acho que também quem passeou pelas redes sociais nessa última semana, com certeza foi atravessado por algum post da comunicação oficial do governo num outro tom, completamente diferente.
Eu acho que, na verdade, se confirmou um pouco do que a gente tinha antecipado na semana passada no Angu em relação à reação da sociedade, né, da opinião pública, da sociedade em redes sociais e do governo na direção de enfrentamento ao Congresso. Não só pela... Quer dizer, na verdade, vou dizer, menos pela derrubada do IOF, que eu já mencionei, que já vinha sendo esvaziado, né? O decreto em razão da repercussão negativa, com o que seria interpretado como controle de capitais, o que seria interpretado como um prejuízo muito grande para empresas, médias empresas, pequenas empresas, né, em operações de crédito, mas uma reação muito forte, menos relacionada ao IOF propriamente e mais a outras votações do Congresso que, para a sociedade civil, para a opinião pública propriamente, soaram, né, medidas do Congresso, votações do Congresso, que soaram como aprovações de projetos e medidas no interesse próprio dos parlamentares e não no melhor interesse do país, que seria, né, a função do parlamento. Então, a gente vai lembrar o aumento do número de deputados de 513 para 531, aprovado pelo Congresso, pela Câmara e depois pelo Senado, em tempo recorde. Aqueles vetos, né, que Lula fez numa legislação, num marco regulatório que balizava, regulamentava as usinas eólicas offshore, que é longe da costa, né, no mar. Segundo estimativas, os vetos derrubados, né, os vetos do presidente da República derrubados pelo Congresso, vão onerar a conta de luz dos brasileiros em 197 bi até 2050. Projetos de permissão para acumular aposentadoria e salário de parlamentares, e por aí vai. E a própria sensibilidade do Congresso Nacional em relação a lobbies organizados, por exemplo, das BETs, por exemplo, do agro e do próprio mercado imobiliário, em reação a medida provisória, particularmente, que a equipe econômica apresentou como alternativa para rever quase tudo do IOF, exceto as operações de câmbio. O Congresso ganhou a pecha e, enfim, eu falei isso muitas vezes, né, na própria TV, na Globo News e também aqui no Angu, que essa conta de impopularidade, de reação da sociedade civil, de reação popular, ela seria compartilhada com o Congresso. O Congresso estava dando sinais muito evidentes de desconexão com a agenda, com prioridades da sociedade. Se materializou numa reação que começa lá no dia 17 para 18, com a votação dos vetos, derrubada dos vetos e a votação da urgência do decreto, né, legislativo derrubando o decreto de Lula sobre o IOF, e recrudesce lá em 25 de junho, né, dia seguinte ao dia de São João, quando se vota efetivamente, né, o veto à IOF. O Congresso impôs uma derrota muito robusta. E o governo acabou sabendo surfar essa onda de impopularidade do Congresso e apresentar simultaneamente uma agenda de justiça tributária, defendendo a taxação de bets. O governo lançou uma campanha BBB, né? Bilionários, bets e bancos. A ideia da justiça tributária, a ideia de taxar os super ricos, que é a proposta de aumento da taxação no topo do 1% lá, mais rico, de quem ganha mais de 600 mil por ano, para financiar, compensar a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Foi algo inédito. Inclusive, eu tinha feito ao professor Felipe Nunes,
né, da Quest e da UFMG, uma consulta em relação à repercussão nas redes sociais, que ele me passou, foi até tema da minha coluna no Globo, na última sexta-feira, 4 de julho. Foi impressionante, assim, mais de 2 milhões de menções, predominantemente negativas, críticas ao Congresso Nacional, ao Hugo Mota, uma presidente da Câmara, uma cauda longa que foi se encorpando na direção da defesa da taxação dos mais ricos, uma série de peças, né, de postagens do próprio governo falando dessa queda de braço em relação aos ricos e pobres, e algumas peças orgânicas, né, de inteligência artificial também chamando atenção para isso. Enfim, em que pese lá as responsabilidades, um ou outro exagero que pode ser apontado, foi um fenômeno impressionante, porque várias vezes, né, eu comentei aqui, e o debate mesmo, jornalístico, político, chamava atenção da dificuldade ou da incapacidade do governo de capitalizar algum tipo de repercussão em redes sociais, né? O quanto o governo é essencialmente analógico num mundo em que a extrema-direita, em particular, surfa de braçada, né? Nada de braçada nas redes sociais, na criação de polêmicas e de críticas. A gente viu isso ao longo dos últimos anos, né, dos últimos tempos, muitas vezes. Exemplos mais recentes, o Pix, o próprio escândalo do INSS. Aliás, abrindo um parêntese aqui, foi homologado um acordo, né, com o Supremo Tribunal Federal, e, em princípio, a partir de 24 de julho, roubados, a palavra é essa, de aposentados e pensionistas do INSS. Obviamente que é um acordo e uma medida de resposta rápida que interessa muito ao governo para conter a perda de popularidade também em razão do escândalo do INSS e que pode ter o efeito colateral de conter, esvaziar, tornar menos relevante a comissão parlamentar de inquérito que será instalada, né? Requerimento aprovado, deve ser instalada a CPI. Mas, na medida em que esse pagamento comece, a coisa vai perdendo força, né? Fecho parênteses, só para dar essa notícia, né? Só para atualizar em relação ao INSS e voltar para essa inédita vitória do governo, do Lula, em relação à briga digital. E é curioso porque 2 anos e meio, né, do terceiro mandato já cumprido, né, mais da metade, o governo parece finalmente, e o próprio partido também, o próprio PT, unificado um discurso, unificado uma pauta, que é a pauta da justiça tributária, de aliviar a carga de quem ganha menos e de aumentar a carga dos que ganham mais na direção de um equilíbrio maior, né? O Congresso estava, de fato, muito desconectado com a agenda da sociedade e acabou, eu acho que se assustando, né? Hugo Mota levou um susto, deputados, a própria oposição, né, expressa aí nas postagens, no discurso da extrema-direita, acabou ficando um pouco acuado, né? Essas forças ficaram acuadas em relação à intensidade da reação nas redes, expressando aí opinião pública. E seja de que campo for, né? Eu acho que furou a bolha. Não é só sobre quem votou no Lula, né? Ou que está identificado com o campo progressista. A ideia de que o Congresso não trabalha em favor da sociedade como um todo, do Brasil, trabalha por interesses próprios ou sob interesse de grupos organizados, privilegiados e organizados, ela, em alguma medida, aproxima,
lulistas, progressistas, petistas e, em larga medida, bolsonaristas, gente da direita, gente de centro. Ninguém vota num candidato para que ele aumente o próprio salário, aumente seu rol de privilégios ou atenda a grupos que são minoritários do ponto de vista numérico, de relevância, de necessidade e demanda por política pública, mas que têm um poder econômico financeiro que faz valer seus interesses. A gente viu isso, por exemplo, na reforma tributária, no rol de exceções, né, que foram sendo apresentadas e aprovadas no Congresso, primeiro na Câmara, mas também no Senado. Nossos programas que falam da reforma tributária sobre consumo, a gente tratou disso muitas vezes, né, das exceções, e dessa vez essa percepção de que tem setores organizados, ricos, que estão brecando ou atuando de modo a fazer com que o Congresso não os onere, né? Mantenham os privilégios. Foi muito interessante assim, esse embate. No Estúdio I, lá da sexta-feira retrasada, ainda no fim de junho, eu comentei isso. O governo parecia nas cordas, com o empreendimento do Congresso na direção de desidratar, né, o governo Lula, inviabilizar, em alguma medida, um governo que está sofrendo de uma crise de popularidade. E com essa reação da sociedade nas redes sociais e o governo tendo aproveitado na sua política de comunicação essa possibilidade do Congresso, inimigo do povo, ricos paguem a conta, esses conceitos, eles acabaram ajudando a tirar o governo das cordas. E a Isabela mencionou essa imagem muito emblemática, né, do 2 de julho na Bahia, que é uma data, né, um feriado e um dia de celebração a uma luta popular pela independência, né, uma luta com presença de indígena, né, dos caboclos, a figura dos caboclos, de negros e de mulheres e de mulheres negras. Maria Filipa, uma marisqueira, né, com as estratégias, digamos, as táticas ancestrais na direção da resistência. Maria Quitéria, que se alista vestida de homem, né, ela assume uma identidade masculina para ir combater os portugueses. Joana Angélica, que era uma freira e que defende o convento. Enfim, tem várias, né? Várias dessas histórias. E o Lula vai para a Bahia nesse dia, e no 2 de julho, e participa desse cortejo com esse cartaz de defendendo a taxação dos super ricos. O que é, obviamente, um ato de um presidente em campanha de reeleição, mas mais do que um ato de um presidente em campanha de reeleição, é o ato de um candidato que aparentemente encontra um mote, encontra uma bandeira. Em 2022 teve muito presente a ideia da proteção, né, à democracia, da defesa da democracia, e essa não é uma agenda que parece que será a mais relevante no ano de 2026. Então tem isso e um Congresso meio atordoado. No meio desse ambiente em que a questão do IOF, na verdade, é um apêndice num debate muito mais amplo e ainda não encerrado sobre justiça tributária, sobre ajuste fiscal e sobre que grupos, né, vão pagar a conta, vão dar a contribuição em relação ao ajuste necessário. Com que intensidade? E preferencialmente, é óbvio que eu preciso falar isso, impactando menos os mais pobres, obviamente, vem a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre, ele foi indicado relator porque o PL, partido do Bolsonaro, foi o primeiro partido a entrar com uma ação pedindo a inconstitucionalidade dos decretos do Lula do IOF, dizendo que eles eram inconstitucionais,
porque eles ameaçavam, eles tinham um desvio de finalidade, que era usar elevação de alíquota de um imposto de caráter regulatório, eu já falei isso aqui na semana passada, com fins arrecadatórios. E aí, na sequência, vem o decreto do Congresso Nacional anulando, né, o IOF de Lula, os decretos de Lula. E, por fim, que foi na segunda-feira passada, o advogado-geral da União, Jorge Messias, entrando com uma ação de constitucionalidade em nome do presidente da República, dizendo que o Supremo precisava dizer se o uso daquele dispositivo, né, o decreto, pelo presidente da República para mexer na alíquota, por exemplo, do IOF, era constitucional, era uma prerrogativa do presidente da República, e pedindo para derrubar o decreto do Congresso. Então, eram 3 perguntas que o Alexandre de Moraes precisava responder. Em 2 situações, a meu ver, ele deu vitória para o governo. E em uma, não. Aí, cada um dos envolvidos está contando vitória. Mas, objetivamente, o PL perguntou para o Supremo Tribunal Federal: o decreto de Lula, né, o decreto de IOF, é constitucional? Ele tem essa... Pode fazer isso, mexer em alíquota do IOF, por exemplo, de um imposto por decreto? O fato de a arrecadação com esse IOF que estava sendo apresentado ser alta, ter sido algumas alíquotas dado um salto, né, de 0,3 para 0,9, de 1 para 3,5 e por aí vai, se isso não configuraria desvio de finalidade. E aí o Alexandre de Moraes, que também tinha que responder à AGU se o decreto do Lula era prerrogativa do presidente, ele diz sim, é prerrogativa do presidente, o presidente pode assinar esse decreto, o presidente pode assinar decreto aumentando o IOF e não é inconstitucional o decreto. Porém, há suspeita de desvio de finalidade por conta do volume de arrecadação, por conta das declarações que foram dadas do uso do IOF para resolver o problema fiscal. Então, deu também ganho de causa para o PL. E, no caso da ação do PSOL, que era sobre a inconstitucionalidade do decreto parlamentar, que anulou o decreto presidencial, o Alexandre de Moraes, em liminar, concedeu o ganho para o PL. Então, derrubou o decreto de IOF do Lula por conta do desvio de finalidade, confirmou que ele tinha atribuição para assinar um decreto com aquele teor, mas cancelou por suspeita de desvio de finalidade, e derrubou o decreto do Congresso Nacional, derrubando o decreto presidencial. Sobre que argumento? De que o Congresso não tem atribuição de legislar e de barrar medida do Executivo com base na tese da inconstitucionalidade, que essa é uma atribuição do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, todo mundo ganhou e todo mundo perdeu, né? Em alguma medida. E eu achei interessante, em que pese o decreto do IOF ter sido anulado, né, também pelo Supremo, o fato de que o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional, né, na pessoa do Alexandre de Moraes, e isso ainda vai ter julgamento no mérito e tudo mais, ter dito o seguinte: o Congresso não tem atribuição para tudo. Tem uma frase que o Lula falou numa entrevista lá na TV Bahia, no 2 de julho, na manhã do 2 de julho, dizendo o seguinte: eu precisava entrar com a ação no Supremo Tribunal Federal porque se isso se repetir, eu não vou conseguir governar. Eu perco a capacidade de governar, porque assina um decreto, sim, o Congresso vai e derruba. Já tem uma montanha de dinheiro, né, das emendas. A excepcionalidade disso, né, que não acontecia desde 1993. Exatamente. Então, assim, tem uma freada de arrumação aí em relação ao Congresso de dizer:
pera aí, calma aí, né, companheiro? E isso é um ponto importante nesse ano e meio que resta de governo, levando em conta que interessa à oposição, e o Congresso é predominantemente de oposição, enfraquecer e inviabilizar a gestão, o governo Lula, por conta de interesses político-eleitorais. Então, assim, o Alexandre de Moraes marcou uma audiência de conciliação entre essas partes no dia 15, mas o decreto do IOF morreu, mas a questão fiscal e a questão de justiça tributária, não. Então, essa luta, digamos assim, essa luta continua. Agora, com novos elementos, um deles, né, essa disposição do governo para o enfrentamento em redes sociais e uma compreensão maior, me parece, da opinião pública, né, da sociedade civil, do povo, em relação a quem pode e deve pagar essa conta, né, essa conta do ajuste. E aí, do fim da semana passada para cá, a gente vê o próprio Congresso Nacional, membros do Congresso, líderes partidários, o próprio presidente da Câmara, né, e do Senado, Davi Alcolumbre, Hugo Mota na Câmara, Davi Alcolumbre no Senado, admitindo corte linear de benefícios fiscais, incentivos e isenções, corte de emendas parlamentares. Então, assim, você começa a ver um debate um pouco mais profundo e necessário em relação a quem é que pode abrir mão e de quanto. Porque esse debate do ajuste fiscal ele estava muito monotemático na direção de pressão para que o governo apresentasse corte de gastos, mas, sobretudo, corte de gastos sociais, né? Uma ideia de desvincular a fatia do orçamento à saúde e educação, a ideia de desvincular benefícios sociais do salário mínimo, a ideia de eliminar essa política de reajuste de ganho real do salário mínimo vinculada à previdência e assistência social. Então, assim, algumas medidas muito na direção de reduzir gasto social e alterar a política social, sem que outros elementos, que são também onerosos, né, mas que alcançam setores mais privilegiados, com mais capacidade de representação, fossem considerados. Então, assim, o futuro continua em disputa. Está tudo em aberto, né? Mas se abriu, a meu ver, uma janela que eu nunca vi, assim, sabe? Essa expressão, eu estou, por exemplo, no jornalismo econômico há 33 anos. Esse debate da ideia de justiça tributária, o que isso significa e levar adiante, né, esse debate, essa ideia, estressar esse debate publicamente, é inédito e é super bem-vindo, né? Por que pode desvincular o orçamento de saúde e educação e não pode cobrar mais das betes, né? Por que não pode cobrar algum imposto das letras que financiam crédito imobiliário e crédito agrícola, né? E pode mexer no BPC? Por que pode aprovar isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, mas a fonte de compensação não pode ser taxar quem ganha mais de 600 mil, 1 milhão, 1 milhão e 200, e não paga sequer 10% de carga de imposto de renda, tem que tirar dinheiro de outra fonte para manter esses privilégios do topo. Então, assim, não dá para saber ainda quem vai ganhar, se o governo vai ser vitorioso no seu propósito, mas tem uma mudança instalada. É muito popular a ideia de isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil, seja quem votou no Lula, seja quem votou no Bolsonaro. É tipo assim, um índice de aprovação que beira 80% da sociedade, né, do eleitorado, nas pesquisas de opinião. Há também uma predominância na sociedade em relação a aumentar a taxação dos mais ricos. O Congresso é menos propenso a acolher essa proposta, mas, assim, a ideia está na rua, né? Então, é um momento muito interessante do debate econômico,
do debate tributário, e eu acho até que é um debate. Eu falei muito disso quando a gente aqui comentou a reforma tributária do consumo, né? Falando da necessidade da reforma do imposto de renda, né? Da questão da renda, do patrimônio, etc. E essa parece que não era, até então, uma agenda de tração, das pessoas estarem falando delas na rua. Tem muita gente criticando, falando que é uma guerra contra pobre, é nós contra eles, é não sei o quê. Mas, ora, gente, num país com esse tamanho de desigualdade, que é o Brasil, como assim? Quando que é que se vai discutir essa distância, esse ato, esse tamanho, né, de diferença entre um grupo e outro? Então, assim, gente, é sobre isso. Gente, é mesmo um contra o outro, sinceramente. E eu acho que o governo abraçou esse discurso. Eu até peguei um dos posts aqui. Olha, gente, vale muito a pena entrar no Instagram, no GovBR, pra ver, assim, nos últimos... Sem brincadeira, na última semana, a virada que a comunicação do governo deu. A gente já tinha falado disso em relação ao... Meu Deus, eu acho que foi a gripe aviária, né, os primeiros diagnósticos ali, como o governo agiu rápido, a comunicação também atuou rapidamente para tentar não espalhar pânico, né, na população e tal, foi bem sucedida a comunicação naquele momento, mas virou, assim, nos últimos tempos, completamente, é isso, uma nova equipe de marketing foi contratada, porque o negócio virou da água para o vinho. E aí tem um post... junto com o Ministério da Fazenda, que é como funciona a justiça tributária, e aí isso bem explicadinho, mas começou a viralizar muito ao longo dessa última semana a partir desse embate com o Congresso. E aí tem um que fala, é hora de lutar por novos avanços. O governo federal propõe impostos para super ricos, menos privilégios fiscais para ricos, IR zero para quem ganha até 5 mil por mês, salário mínimo justo com aumento real, fim da escala 6x1, garantia da continuidade dos programas sociais. E aí na tela seguinte diz, isso é justiça social, menos privilégios e mais avanços sociais para o Brasil. E aí na legenda fala, nesse cabo de guerra, o governo federal tem lado, o lado da classe média e do povo trabalhador que move em nosso país. Nós queremos equilibrar as contas corrigindo injustiças, combatendo privilégios e poupando quem trabalha e faz o Brasil crescer. Já os super ricos querem cortar da saúde, da educação e deixar a conta mais uma vez para ser paga por quem tem menos. E você, para que lado vai puxar essa corda? Então, assim, escancarou, né? Eu acho que pela primeira vez, assim, bota um tom muito objetivo e escancarado de que esse é de fato um cabo de guerra e que o governo está indo para cima, pelo menos na comunicação, né, na ideia de taxar os super ricos. E aí já incorporaram, né, o fim da escala 6x1 também dentro dessa pauta, que na semana passada a gente já tinha falado disso, né? Também citamos aqui no Angu o fim da escala 6x1. E aí eles estão, gente, assim... foram com tudo, fazendo vídeo de meme, gatinhos explicando as mudanças do IOF, R$ 3.333, isso é quanto um milionário com renda de até 100 mil por mês ganha por dia. 2,5% é quanto ele deve pagar de imposto de renda em média. E R$ 166, isso é quanto uma professora com renda de 5 mil por mês vai ganhar por dia. 9,6% é o quanto ela deve pagar de imposto de renda. Então, traz os professores, né, para a história. A gente sempre fala aqui, né, como para os governos é muito importante ter os professores do lado, né, porque é uma força política importantíssima. E aí fala, você acha isso justo? A gente também não. E aí a proposta do governo federal do IR zero. Então, assim, impressionante a mudança no tom e o quanto foi para cima mesmo em relação a isso. Inclusive, né, com o Lula segurando plaquinha, taxação para os super ricos, o que não é também, não estava sendo, né, do feitio esse tipo, né, de posicionamento escancarado, assim, muito claro e menos sabonete, né? Eu acho que o governo ficou muito escorregando nos últimos tempos,
mas agora parece que tem uma clareza maior. Então, realmente, o tom mudou completamente. Está muito interessante perceber, assim, os posts viralizando, essa informação chegando. Eu não vejo muito televisão, né, gente? Então, eu não sei dizer como é que estão as propagandas. Se vocês, Angulas, estiverem assistindo, se o governo federal está anunciando na TV aberta, se está tendo propaganda do governo também sobre isso, especialmente no horário nobre, né, para ter o máximo de permeabilidade possível, porque a gente sabe que a internet é muito importante, né, é um território que tem que ser disputado, que está sempre em disputa, mas que tem que ser disputado, e a sensação é que, né, o campo da esquerda ou da centro-esquerda ou o governo não estavam disputando esse espaço, nem compreendendo muito bem o que estava sendo feito ali, né? Foi totalmente dominado pela extrema-direita, mas agora parece que estão querendo conquistar esse espaço de volta. Então, tá interessante observar, seguirei atenta. Mais alguma coisa, Flávia, a falar sobre isso? Não, eu acho que é isso. Eu acho que é sobre agora observar. Eu acho que assim, a gente viveu esse pico de repercussão, de embate nas redes. Houve já alguns acenos por parte de quadros do governo, Gleisi Hoffmann, ministra, repudiando ataques pessoais a Hugo Mota, o próprio Lula acenando com um diálogo e até, eventualmente, às vezes eu interpreto como uma mudança de postura na relação com o Congresso, mais na direção de uma negociação e um diálogo no varejo e menos no atacado. O que eu estou chamando de atacado? Uma atuação de articulação política em que Presidência da República, Palácio do Planalto, dialogam com o presidente da Câmara e presidente do Senado e as bases convergem, né, nessa direção. E agora uma negociação mais no varejo, que seria diretamente com deputados, com líderes partidários, a partir de agendas, né? Então, assim, a gente vai ter que observar como se dará a negociação política desse momento, a partir desse momento, e como a sociedade vai se posicionar no que diz respeito às medidas objetivas. Porque, assim, a gente ainda tem um ajuste fiscal para ser finalizado, desenhado, né? E uma desejável, necessária reforma do imposto de renda. Então, assim, foram 2 semanas muito intensas, de muita disputa, com peças novas, né, sobre o tabuleiro da política, mas, como eu já disse aqui, costumo dizer e vou repetir, é um futuro em disputa. Não dá para cravar o que vai acontecer. Agora, que foi um momento interessante, seja do ponto de vista de demonstrar alguma capacidade de reação por parte do governo, num Congresso rolo compressor, foi, e numa saudável eclosão de um debate público necessário sobre justiça tributária e tudo isso que essa ideia representa. Então, estaremos atentas. É isso, minha gente. Vamos então para o nosso segundo bloco. Ô, gente, vamos falar aqui dessa última semana aí que foi muito intensa em fenômenos climáticos, né, desastres climáticos, que eu acho que já acendem um alerta muito grande para esse nosso segundo semestre, né? Tá começando o verão no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos, e já uma onda de calor na Europa seríssima. A gente tende a minimizar, né, a onda de calor, mas vocês sabem, a gente tratou aqui de muitas ondas de calor, inclusive aquela gravíssima na época do show da Taylor Swift, que uma fã, inclusive, passou mal, faleceu. A falta de adaptabilidade, né, das nossas cidades também para lidar com o calor.
a falta de seriedade dos noticiários, mas eu acho que isso, surpreendentemente, a gente viu uma mudança, né, no teor também. Paramos de noticiar a onda de calor e calor extremo com imagens na praia de pessoas tomando sol e passamos a olhar um pouco mais para os efeitos disso, né, para a população mais vulnerável. E aí tem uma onda de calor na Europa, 8 mortos na semana passada. Escolas fecharam, pontos turísticos foram interditados. Eu acho que vale a gente falar de um contexto histórico para a gente entender como isso tem a ver com as mudanças climáticas que a gente está vivendo nesse período do mundo. Então, a França registrou o mês de junho mais quente desde os inícios dos registros meteorológicos em 1900. Então, assim, foi o junho mais quente desde 1900 na França. E vale dizer que junho não é o mês mais quente do verão, né? Então isso fica mais para final de julho, especialmente agosto. Agosto tende a ser o mês mais quente, né, do verão do hemisfério norte. Então o verão está só começando e já começou muito pior do que o esperado. Mais de 2.000 escolas foram fechadas no país, e aí vale dizer que os prédios públicos, os apartamentos, as casas, né, os prédios comerciais, as construções de modo geral na Europa não são adaptadas para o calor, né, como inclusive muitas de nós do Brasil também não são para esse calor que a gente tem visto nos últimos anos, mas do mesmo modo que as construções brasileiras não são adaptadas para o frio, né? Tem muita gente que mora em lugares em que faz temperaturas negativas, que neva e que fala: eu nunca passei um frio tão grande na vida quanto em Curitiba, né? Acho que todo mundo conhece alguém que já falou isso, que já viveu isso, porque os imóveis não são adaptados, né? Não tem uma parede robusta o suficiente, não tem aquecimento central, não tem um sistema de aquecimento como tem em lugares do mundo que são adaptados para viver a maior parte do ano no frio, em temperaturas mais amenas e no frio. Então, o calor extremo lá é gravíssimo, né? Tanto quanto o frio extremo aqui também é gravíssimo. A gente já passou por invernos em São Paulo, anos atrás, em que dezenas de pessoas morreram, a maioria pessoas em situação de rua, em vulnerabilidade social, com as temperaturas muito baixas, né? Então também é perigosíssimo para a nossa população, todos esses extremos, né? Ao menos 300 pessoas foram atendidas com insolação na França, 2 morreram, incluindo uma menina de 10 anos. Mortes por calor também foram registradas na Turquia e na Itália. Na Alemanha, os termômetros em Berlim se aproximaram dos 39 graus, mais de 15 graus acima da média histórica para esse mês de junho, e algumas regiões liberaram, né, os alunos de frequentarem as aulas nesse calor, e a Organização Meteorológica Mundial classificou esse fenômeno como um assassino silencioso e afirmou e relembrando, né, que o calor intenso está se tornando muito mais frequente e severo por conta das mudanças climáticas. E aí, na Espanha, o calor extremo foi agravado, inclusive, por conta de incêndios florestais. E na Catalunha, na região da Catalunha, uma criança de 2 anos também morreu por conta do calor extremo. Os incêndios da Catalunha destruíram mais de 6.500 hectares de plantação de grãos e cereais. Mais de 500 bombeiros atuaram na contenção do fogo, que já começou impossível de ser estabilizado e de ser contido pelo aquele contingente. Precisaria do dobro ou do triplo do efetivo suficiente para conter o fogo sem a ajuda da chuva. Então, a situação lá é gravíssima, né? Porque o verão está só começando e a gente precisa ficar de olho, né, nesse calor. Não só no calor extremo, nessa onda de calor, porque nós temos também, daqui a pouco, né, um verão vindo aí, e nos efeitos dessas mudanças climáticas, que também estão sendo sentidas no Texas. Na madrugada do dia 4 para o dia 5, portanto, de sexta para sábado, um volume inesperado de chuva atingiu a região central do Texas e o rio Guadalupe, muito popular para lazer e tal, está passando, né, por uma enchente,
mas a água subiu 9 metros em 2 horas, um negócio assustador, assim, numa área em que tinha muita gente, incluindo acampamentos de férias, de verão, de crianças, o que aumentou ainda mais a gravidade dessa tragédia. Das 78 pessoas mortas confirmadas até o momento, 28 são crianças. Tem, no momento, 10 meninas desaparecidas, 41 desaparecidos, e desses, 10 meninas desaparecidas que estavam em um acampamento. Os relatos são terríveis, porque a água subiu na madrugada, 1h30 da manhã, as crianças foram acordadas, percebidas com a subida da água do rio. Tiveram que sair correndo, crianças pequenas, fugindo da enchente, né, na madrugada, sem luz, sem, enfim, né, uma situação horrorosa. Mais de 800 pessoas foram resgatadas. E aí tem infelizmente, uma situação aqui que nos é muito familiar. A previsão de chuva da meteorologia, tinha uma previsão de chuva intensa, tá? O volume esperado era entre 70 e 150 milímetros, mas em algumas áreas ultrapassou 250 milímetros. Então, apesar do alerta de chuva intensa, em alguns lugares a situação foi muito pior, né? Mais do que, quase o dobro do que era previsto. Esse rio Guadalupe está numa área conhecida como corredor de enchentes, porque quando chove a água não penetra no solo, ela escorre rapidamente pelos morros, então isso é um problema, né? A gente aprendeu isso na escola, né, que a água tem que ter possibilidade de penetrar no solo, porque se esse solo é impermeável, ela escoa livremente e aí aumenta, né, o volume dos rios, aumenta a gravidade. E o vice-governador do Texas afirmou que o sistema de alertas via celular funcionou, mas muitos turistas e visitantes, incluindo pais e monitores desses acampamentos, não estavam inscritos para receber notificações. Gente, quem já viu esse filme, né? Vocês que ouvem Angu de Grilo estão exaustos de me ouvir falando sobre isso, né? Então a gente vê que lugares distantes, países diferentes, governos diferentes e os mesmos problemas, né? A gente já falou aqui milhões de vezes no Angu de Grilo o perigo de um sistema de alerta que não funcione por geolocalização, que funcione por inscrição, né? A pessoa ter que mandar o seu CEP, ter que mandar um SMS, ter que se inscrever no sistema de alerta, o quanto isso terceiriza para a população uma medida que deveria ser, né, de segurança fornecida pelos governos. E no Texas a mesma coisa. Então, pessoas que estavam de férias, né, nos acampamentos, turistas, visitantes, monitores que não moram naquela região, né, que vão para lá, para esses acampamentos de verão, não estavam inscritos no sistema de alerta, porque não moram ali, porque não são daquela região. E aí não receberam os alertas. A gente, obviamente, não tem como mensurar, né, o quanto isso piorou a situação, agravou a situação dessas pessoas, mas, de novo, fica mais um exemplo de como a gente ainda está muitíssimo atrasado globalmente, né, na efetividade dos sistemas de notificação em relação a esses desastres naturais, né, a esses alertas meteorológicos, a esses alertas de chuva, e especialmente quando eles não são feitos por geolocalização, né? Então, é isso. A gente sabe que os Estados Unidos têm um sistema muito eficiente, por exemplo, em áreas de terremoto, né? Então, que tem esses alertas de geolocalização ali na região da Califórnia, Los Angeles e tal, que está mais suscetível a tremores de terra, mas no meio dos Estados Unidos, né, em relação a... Eles também, né, têm uma comunicação nacional muito eficiente de rastreamento de furacão, né, especialmente ali naquela região de baixo, né, das fronteiras de abaixo, que são as mais atingidas, né, com furacão. Então, já tem o período de furacão, tem um monitoramento muito intenso dos furacões. Essa é uma comunicação que também consegue, já é muito repetida, né, já é muito conhecida, mas a gente está vendo que os alertas em caso de enchente de chuva não foram suficientes, não foram eficientes como deveriam ter sido. Então, de novo, liga um alerta para todos os países, para a gente aqui no Brasil, dessa onda de calor, dessas chuvas intensas que são a cara do verão, né? Então, a gente está passando por um período
agora de seca, né, que o nosso inverno tende a ser mais seco, mas daqui a pouco, a partir do fim do inverno, vem esse período de seca prolongada, é o período em que mais tem queimadas, é o período que tem começado as ondas de calor ali por agosto, final de agosto, setembro tem sido um mês que a gente tem vivido ondas de calor, que a gente tem vivido um aumento das queimadas, que a gente viveu nos últimos anos uma qualidade péssima do ar, né? Um canal de poluição do ar por conta da fumaça das queimadas que tem vindo do centro-oeste, da região norte, dessas queimadas, inclusive para o sudeste, né? Para o sul do país, também na região norte, o Amapá, né? Ficou no ano passado embaixo da fumaça, o Acre, enfim. Então, faltam poucos meses para a gente chegar nesse momento que é uma virada crucial para a nossa temperatura, que tem sido ali por volta de setembro. Então, já liguemos um alerta, especialmente do que tem sido feito nas nossas cidades para proteger a população das ondas de calor e das chuvas de verão que vem aí. Mais tardar, estão chegando. Esse debate, né, da questão dos desastres, né, do enfrentamento à crise climática, das ondas de calor, dos eventos extremos e frequentes, é recorrente aqui no Angu. A gente está crescentemente preocupado com isso. Se preocupa quando a gente vê o protagonismo de líderes políticos negacionistas do clima. Esse ano a gente vai ter a COP30 no Brasil. E acho que esses exemplos se multiplicando dão a medida do quão importante, decisiva pode ser essa conferência, do quanto é preciso introduzir esse tema da justiça climática. Aliás, falamos, né, da justiça tributária, mas da justiça climática, do enfrentamento às mudanças, da transição energética, da sustentabilidade, dos mecanismos de mitigação, resiliência, prevenção. Puxa, esse caso do Texas, ele é muito impressionante porque lembra demais o Rio Grande do Sul no ano passado e todo um debate longo que a gente fez e faz aqui no Angu sobre a questão do sistema de alerta, de como as pessoas têm que estar informadas e de como elas têm que não só serem informadas no sentido de uma sirene tocar ou de uma mensagem de celular chegar, mas saber para onde ir, né? Ter a orientação de que ação imediata tomar para proteger vida, né? E quando a gente vê essa tragédia alcançando crianças, que obviamente não teriam a menor condição de ter qualquer tipo de reação, de impulso, sozinhas, eu acho que a coisa fica ainda mais dramática, né? Fica muito dramática por estar acontecendo nos Estados Unidos sob uma presidência que não está atenta, pelo contrário, né? Despreza em alguma medida, retira dinheiro de órgãos de prevenção, de informação meteorológica, que sempre foi um serviço, né, de excelência nos Estados Unidos. A gente esse ano vai ter inverno rigoroso, né, aqui no Brasil. Estamos vivendo, né, uma situação dramática. Depois das enchentes, um frio extremo. A gente teve medição negativa, né, em Santa Catarina e até no Rio Grande do Sul. Algo inédito, né? E, ao mesmo tempo, um calor extremo, um calor de matar, como a gente já viu, né, aqui no Brasil, na Europa, e como a gente viu na Europa em outros períodos. Então, assim, é mais do que chegada a hora de um conjunto de medidas para enfrentamento a essa nova realidade. Ao mesmo tempo, a necessidade de, no caso brasileiro, né, em particular, de políticas públicas também, de acolhimento à população em situação de rua, a população em más condições habitacionais, os sistemas de alerta, que no Brasil a gente viu que deu uma melhorada, né? Outro dia até teve de novo uma testagem, né, dos alertas de situação de clima, né, sem precisar registrar o CEP, chegando no celular e tal. Poxa, isso são medidas fundamentais.
estamos vendo os efeitos do que está acontecendo no planeta. Eu fiz o debate, né, um dos temas uma das mesas, né, da Bienal do Livro, que eu fiz a curadoria e fiz a mediação, foi sobre meio ambiente, enfrentamento a mudanças climáticas. O título da mesa era Chova ou Faça Sol, que teve o Carlos Nobre, que teve o Krenak, que teve a Miriam Leitão e a Selma de Aldina. Até convido para assistirem, porque foi muito interessante. A gente começou falando bastante de Amazônia, por conta desse protagonismo, né, da Amazônia, mas não é só sobre a Amazônia, né? E ainda que fosse, a Amazônia tem efeitos em várias outras regiões, não só do continente, da região, né, da América do Sul, mas para o planeta inteiro, né? E a gente tem visto, em que pese uma queda no número de desmatamento, né? Há estatísticas positivas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto o enfrentamento sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas. A gente vê uma necessidade de contrapartidas ambientais a empresas e atividades econômicas que são danosas ao meio ambiente. A gente tem, acho que 20 milhões de hectares de terras degradadas no Brasil que podem ser alvo, né, de projetos de recomposição florestal que podem produzir um ganho imenso, né, em termos de microclima, né, em clima de micro-regiões, de macro-regiões, de efeitos mais amplos, de compensação de efeito estufa, de geração de trabalho, renda e conhecimento científico, né? A gente vive uma experiência micro, aqui, do ponto de vista familiar, que é uma experiência de recomposição de cobertura vegetal num terreno mínimo, né? numa porçãozinha do que era um pasto, né? De uma grande fazenda que foi loteada. E, caramba, a diferença, né? Você sai de um lugar que é só pasto e entra num pedaço do terreno que já tem uma recomposição florestal, a temperatura muda. É assim, é visível. E você pode plantar, fazer culturas combinadas e plantar comida, plantar banana, plantar frutíferas, plantar milho, plantar mandioca. Sabe, num país como o Brasil, não tem nem o que discutir. Aliás, a propósito disso, já que eu falei de geração de trabalho e renda, de produção de alimentos e tudo mais, vou abrir um parêntese para falar de uma notícia que me deixou estarrecida. Acho que foi a agência Reuters que publicou, falando de alimentos de lavouras apodrecendo, alimento apodrecendo no pé, em grandes fazendas na Califórnia, porque essa perseguição da política de Trump, né, de imigração aos imigrantes indocumentados, está fazendo com que um número imenso de trabalhadores não compareçam às unidades. Claro, são unidades, é tudo errado, né? Unidades que empregam imigrantes ilegais, né? Imigrantes indocumentados. Eles não estão comparecendo com medo de serem capturados pela imigração e tem fruta, comida apodrecendo no pé. É uma notícia, assim, estarrecedora. Tem um sujeito que fala de uma fazenda que tinha 300 empregados, colaboradores, né, de mão de obra, e só 80 estão comparecendo porque o resto está com medo de ser preso pela imigração, não está indo, está escondido, está fazendo trabalhos menos visíveis, digamos, e tem comida apodrecendo no pé. Vários debates em relação a isso, né? As más condições de trabalho, a exploração da mão de obra, né, imigrante sem documentação, esse uso da mão de obra estrangeira de baixo custo, de baixa remuneração, para fazer trabalho que os nacionais não aceitam porque paga pouco, porque não tem glamour, e essa produção de alimentos concentrada
e a comida que está apodrecendo numa realidade de escassez de alimentos, de inflação de alimentos nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, por conta dessa falta de mão de obra em razão de um governo, de uma política xenofóbica, né, de um presidente dos Estados Unidos. É tudo estarrecedor. Eu estou, assim, muito impactada, né, porque são várias dimensões das tragédias humanas, muitas delas hoje derivam dessa situação de aquecimento global, de crise climática, com uma resistência, né, da política a atacar esse tema. Então, assim, o que a gente pode fazer? Observar, propor soluções, defender que, do ponto de vista do exercício do voto, do exercício da política, os cidadãos, principalmente os jovens, né, se orientem, perguntem, façam escolhas na direção de candidaturas, de políticos, de projetos sustentáveis e vamos em frente, né? Gata. E vamos em frente no Angu de Grilo também para fechar este episódio. Vamos que vamos. Bom, vocês sabem que nesse último final de semana, nesses últimos dias, tá rolando aqui no Rio o encontro, né, do BRICS. Deixa eu falar que todo mundo que veio à 17ª cúpula do BRICS, sexta-feira foi ponto facultativo, o encontro aconteceu ao longo do final de semana, essa última segunda-feira ontem, né, se vocês estiverem ouvindo na terça, foi inclusive feriado municipal, todo um esquema, né, de trânsito, de segurança, porque a gente está falando, né, de líderes e representantes, né, de nações. Quero falar aqui quem veio, eu não vou falar os nomes porque eu não sei pronunciar e eu não vou pagar esse mico aqui no Angu de Grilo, eu vou falar os cargos, tá? Saiu a foto oficial, né, do BRICS, então quem é quem na foto? Veio o chanceler da Rússia e o Putin participou por videoconferência das reuniões. Veio o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, dos Emirados Árabes Unidos. Veio o presidente da Indonésia, presidente da África do Sul, Lula, né, estava lá, presidente do Brasil, premier da Índia, o Narendra Modi, que já foi muito citado aqui no Angu de Grilo em tempos antigos. Quem é da velha guarda do Angu de Grilo sabe que ele já foi muito assunto aqui. Primeiro-ministro da China, primeiro-ministro da Etiópia, primeiro-ministro do Egito, o ministro das Relações Exteriores do Irã, e não veio o representante da Arábia Saudita, né? Foi o faltante. E aí, eles divulgaram, nesse domingo, o nosso ministro das Relações Exteriores publicou, na tarde desse domingo, a Declaração do Rio de Janeiro. A carta, como foi intitulada, né? A carta final com tudo que foi discutido ao longo do último ano pelos diplomatas dos países membros, né, do BRICS, e que saiu, né, essa carta, essa declaração, que tem 106 pontos. É uma declaração longa. Eu vou citar alguns pontos aqui que foram levantados, mas lembrando que a gente está gravando domingo à noite, e ao longo da segunda-feira ainda tem encontro, ainda tem BRICS rolando. Então vocês vão ouvir um Angu talvez um pouco desatualizado, mas mais algum ponto importante, mais alguma coisa que reverbere, a gente volta a falar na semana que vem. Mas eu acho que os principais pontos foram o apoio a uma reforma na ONU, especialmente com modernização do Conselho de Segurança, inclusive China e Rússia apoiando mais protagonismo do Brasil e da Índia no Conselho de Segurança da ONU, que vocês sabem que a gente vem criticando muito aqui, né? Já criticamos muito o Conselho de Segurança em relação à guerra Ucrânia e Rússia, depois Israel, Palestina, enfim, né? A ONU realmente não está com nada, né? É triste dizer isso, mas é a realidade. Foi reforçado o compromisso do BRICS com a solução de 2 estados para a crise entre Palestina e Israel. E o texto afirma que esse modelo é o único meio para assegurar paz e estabilidade na reunião. A proposta, né, de 2 estados vai de encontro com a postura oficial do Irã, que não reconhece o Estado de Israel, mas
A delegação iraniana apoiou essa declaração conjunta. Então, ali, né, apesar das divergências, fez uma concessão, né, à declaração final do encontro. Essa declaração final também expressa o repúdio a ataques contra o Irã, mas não cita diretamente responsáveis, não cita Estados Unidos. Tem uma crítica que fala o seguinte: expressamos sérias preocupações com o aumento de medidas tarifárias e não tarifárias unilaterais que distorcem o comércio e são inconsistentes com as regras da Organização Mundial do Comércio. Então, entende-se como uma indireta ao tarifaço do Trump, mas não foi citado diretamente. Bom, aí tem coisas que são mais gerais, né? Digamos assim, o apoio a uma transição ecológica justa, financiamento climático compartilhado, foco em desenvolvimento sustentável, reforço nos sistemas de saúde, lançamento de uma parceria para eliminar doenças socialmente determinadas, com foco em vacinação, combate à pobreza e redução das desigualdades em saúde. Então, o bloco se posiciona, né, como porta-voz das demandas do Sul Global, querendo ampliar a sua influência nos debates econômicos, ambientais e políticos. Que mais? Condena ataques à Rússia, mas não condenando ataques à Ucrânia. A Rússia é um dos membros, né, permanentes do BRICS. Defende soluções pacíficas, diplomáticas e negociadas com base no direito internacionais para esses conflitos, tanto Rússia e Ucrânia, quanto Oriente Médio, quanto Israel e Palestina. Que mais? Eu acho que é isso, né? O principal, assim, os highlights. Tem os especialistas já criticando, falando que foi muito superficial, muito vago, né? Uma carta muito vaga, mas assim, esperávamos alguma coisa mais. Alguma coisa mais. Na verdade, eu quero ainda digerir um pouco mais. Eu acho que a carta do G20 foi mais incisiva, né? Que a gente até tratou aqui no Angu de Grilo no ano passado. Que foi também no Rio, né? O encontro do G20, que teve uma carta bem. Porque foi a presidência brasileira. E o G20 veio todo mundo, né? Veio Xi Jinping, veio Joe Biden, né? A época, entre outros. Então, realmente foi bem simbólica. Dali saiu, né, a Aliança de Enfrentamento à Fome, uma questão sobre as redes sociais, né, a proposta de taxação dos capitais, né, dos super ricos globais, do grande capital, das grandes fortunas, né? E, de fato, ela foi mais impactante. O BRICS, ele tem algumas questões, né? Primeiro, assim, a ausência do Xi Jinping, porque, assim, a China produziu essa expansão do BRICS com a entrada desses outros países, Irã, Arábia Saudita e tal. O Brasil era contra ampliar, e quando houve a proposta de ampliação, o Brasil tentou adicionar a Argentina. O grupo apoiou, mas quando o Milei foi eleito, ele disse que não tinha interesse em participar, comunicou em carta que não integraria o grupo. E aí ele ficou com muita representação de países não democráticos, né? Ou de democracias, enfim, não exatamente sólidas, né? Ou ditaduras, né, monárquicas, ou ditaduras, ou democracias vistas com, digamos assim, alguma desconfiança. Então, esse é um tema que, para o chamado Ocidente, já um pouco desqualifica. E em alguma medida, a própria cobertura jornalística, vou chamar assim, ocidental, vê o BRICS sob uma lente. Eu até falei isso na semana passada, quando a The Economist fez um artigo dizendo que o Lula estava enfraquecido e tal, uma lente ocidentocêntrica. Não enxergam esses países sob a ótica do que eles viveram ou vivem no que diz respeito a um domínio ocidental. Eu acho que é preciso enxergar esse grupo sob uma outra ótica. E aí, quando você pensa, por exemplo, nessa ideia de sul global, de países que produzem muito, têm grandes populações, têm riquezas, digamos, primárias, por exemplo, petróleo, por exemplo, minério, por exemplo,
mas não integram o clube, né? De países que foram grandes impérios e que têm um domínio, seja econômico, financeiro, seja geopolítico, né? Grupos que, ao longo da história, foram hegemônicos e resistem em dividir protagonismo. Então, assim, nesse sentido, o G20 é uma novidade que amplia, por exemplo, o chamado G7, que são os países mais industrializados do mundo, que é exatamente o que a gente vai chamar de topo da liderança ocidental, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, os países europeus. O G20 ele já amplia isso, né? Ele põe uma carta maior de países, de representatividade, e o BRICS, a partir da ideia original, né, de economias emergentes, secundarizadas, que ganharam musculatura econômica e bélica, em alguns casos, né? Se você pensar na Rússia, se você pensar na China, a própria Índia, aí o Brasil e a África do Sul são o grupo de origem, porque eles queriam se aproximar para fazer pressão em relação a uma nova ordem. Agora, nesse momento, a ordem está muito caótica. O mundo está muito caótico, né? O Brasil recebe uma reunião do BRICS, talvez no momento mais tenso, conturbado da humanidade em muitos anos, talvez desde a Segunda Guerra, né? Desde o fim da Segunda Guerra. Você tem Estados Unidos impondo unilateralmente tarifaço, você tem a guerra Rússia-Ucrânia, né? Com a Rússia tendo invadido a Ucrânia e atacado a soberania de um país. Você tem Israel-Hamas com Gaza dizimado, uma crise humanitária inédita, uma degradação também numa velocidade que pesquisadores dizem que é uma velocidade também nunca vista. A intensidade da destruição em tão pouco tempo e a continuidade do processo. Você tem todo um Oriente Médio tensionado, né? Agora, mais recentemente, em razão desse ataque de Israel ao Irã, da resposta do Irã, da participação americana. Você tem tensões entre a Índia e o Paquistão. Então, assim, todo mundo meio brigado, né? E a China, com a sua história de uma diplomacia que se move muito lentamente, que hesita muito em tomar posições mais duras. E é difícil você construir uma declaração conjunta, inclusive uma declaração que fala em compromisso com democracia, que a rigor, gente, tem vários países ali que não são, né, democráticos. Não é simples. O que eu posso preliminarmente dizer é que houve a reunião, saiu uma carta, né, com algumas direções interessantes. Eu não vou entrar no mérito do mundo bélico, né, que o BRICS faz acenos, né, é mais, digamos assim, condescendente com uma Rússia, né, do que com uma Ucrânia, obviamente, mais dura com Israel, tem defesa do Estado palestino, dos dois estados. Tem muita referência na longa declaração ao multilateralismo, a essa necessidade da diplomacia atuar e não da guerra, o que é salutar, é bem-vindo. Mas eu achei interessante alguma ênfase na questão da segurança alimentar e nutricional, que vai encontrar o que eu falei anteriormente no que diz respeito às questões dos desastres climáticos e tal. Tem um longo trecho sobre isso. Reconhecimento a agricultores familiares, produtores, pastores, pescadores artesanais, povos indígenas, comunidades locais, mulheres e jovens são agentes na agricultura e nos sistemas alimentares. Então, assim, vai apresentando umas ideias que se contrapõem um tanto ao que a gente costumava entender, né, ou costuma entender nesse debate, né? Mesmo no debate de produção agrícola e tudo mais,
a preocupação com a questão dos fertilizantes, que envolve muitos países produtores de petróleo, por exemplo, a Rússia, por exemplo, o próprio Irã. Eles falam do interesse de montar uma bolsa, uma plataforma de comercialização de grãos, uma bolsa de grãos do BRICS. Isso é super interessante, é uma ideia que se vingar, porque, veja, a gente está falando de bilhões. Só a China e a Índia, né, já estão aí com quase 3 bilhões de habitantes no planeta. E você imaginar um campo de negociação de alimentos nesse cenário de crise climática, de transição energética, de sustentabilidade, de desastres naturais, né, de transformações que estão afetando muito a produção agrícola. E são países que têm uma demanda, uma carência, né, uma necessidade de alimentar, nutrir, oferecer bem viver para as populações locais, que indiscutíveis, né? E, ao mesmo tempo, um desafio que se apresenta. É isso, né? Se a gente vai alimentar bem 1,5 bilhão na China, 1,5 bilhão na Índia, qual é a demanda? Qual é a oferta de alimentos que tem que ser produzida e de que forma? Então, eu achei super interessante esse capítulo. Mas isso foge ao que é o senso comum, né, de observação de uma reunião como essa, que no mundo em guerra isso parece menos importante. Eles estão pensando em compras governamentais sustentáveis. Então, os governos desses países facilitando negociações com seus pares, né, em termos de BRICS. Tem a questão das transações comerciais em outra moeda, em moedas que não o dólar. Nesse momento, esse debate até ficou meio secundarizado, porque o dólar já caiu tanto depois que o Trump assumiu, que já não está pressionando mais as contas externas como estavam antes, né? Esse negócio de novos mercados, eu acho que torna-se mais interessante, porque depois da história do tarifaço do Trump, todo mundo se desesperou, né? Do tipo, meu Deus, o que a gente vai fazer se a gente não tiver mais os Estados Unidos como parceiro comercial ou principal parceiro comercial, como né, um dos principais de muitos países. E aí a gente até falou isso no Angu na época, né? Os países começaram meio a imaginar um cenário em que não pudessem contar com os Estados Unidos e buscar novos parceiros comerciais, então, para escoar sua produção. E a gente falou da dificuldade que seria fazer um movimento desse do dia para a noite. Mas pensar em construir essas relações, né, no tempo que elas demandam para serem construídas e pensando um longo prazo, faz todo sentido, né? Porque nunca se sabe qual lunático, né, da extrema-direita pode entrar no poder. Nunca se sabe se em algum momento esse tarifaço pode voltar do jeito, né, que foi apresentado inicialmente pelo Trump e do jeito que a história se escalou, né, ali nos dias seguintes, em outros países também. Então, não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Apostar num parceiro comercial só ou num principal e não pensar em diversificar esse mercado. E aí faz todo sentido, né? Pensar no BRICS, como no Brasil a gente já falou aqui várias vezes da importância também do Mercosul, né? Como países próximos e parceiros importantes também do Brasil. O que mais, Flavial? Não, eu acho que tem uma questão envolvendo inteligência artificial, né? De uma construção dessa questão, né? Das tecnologias de informação e comunicação. Eu acho que aos poucos a gente vai digerindo. O documento é mega, tem 126 parágrafos, né? 106 ou 126 tópicos, assim? Que são cada ponto é um parágrafo. Acho que 126. Então, assim, é muito, muito, muito amplo. A cobertura, de modo geral, dá mais atenção para os temas macroeconômicos, né? De finanças e de geopolítica. Mas eu já destacaria esse tema dos alimentos, que me interessou muito, do clima, que me interessou muito. Sei lá, acompanhando aí o que vai ser o noticiário dessa segunda, no próximo Angu, né, do Angu da 15 de julho, esse vai ser do dia 8, né, de 15 de julho, eu complemento com mais alguma coisa que venha a ser interessante.
É isso, né, minha gente? Mais um Ângulo de Grilo no ar. Boa semana pra vocês. Acho que mais nada, né? A declarar. Semana de 4 dias. Nessa terça-feira que esse episódio vai ao ar, o Fluminense disputa a semifinal da Copa do Mundo de Clubes. As melhores energias para o meu time, torcendo muito. Gente, o impensável já aconteceu, que era o Fluminense ser o representante do Brasil nessa semifinal, que chegou mais longe nessa Copa do Mundo de Clubes. Realmente, assim, ninguém esperava, nem os tricolores. É uma surpresa atrás da outra, mas já vivemos o impossível, vamos acreditar que venha qual é o time, meu Deus, que a gente vai jogar, que eu já nem sei mais, já até me esqueci. O Chelsea que eliminou o Palmeiras. Com o Chelsea que eliminou o Palmeiras. Fiquei com o Manchester City na cabeça, mas que foi eliminado, né, pelo Al Hilal. É isso, minha gente. Então, vamos Flusão. Mais alguma coisa a declarar, Flavel? Não, essa semana vale tudo, né? Semana decisiva, vale tudo, casamento. Eu tô há 2 semanas sem ver a novela, mas o bom de novela é isso, que você fica sem ver e sabe que tudo que tá acontecendo, né? Pode pegar o bonde andando, ainda mais agora com o Instagram. Eu vejo os trechinhos no Instagram, mas essa semana eu vou acompanhar fielmente, porque eu quero ver o que vai acontecer, gente. Vem aí. É isso, minha gente. Um beijo. Boa semana pra vocês. Eu esqueci de falar que esse fim de semana... Não, dia 10. Ela tem um gatilho da memória dela, que é só eu falar um beijo pra vocês, que as portas se abrem, uma coisa impressionante. É que de quinta a domingo tá rolando o congresso da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E eu vou para São Paulo no sábado, tem uma mesa, inclusive sobre cobertura econômica em tempos de Sul Global. Olha que interessante. Até um pouco, estava aqui falando disso do BRICS e pensando que é um gancho interessante para minha mesa, né? Já vou degravar isso aqui. Não, essa ideia da lente, né? Da lente ocidental olhando esse debate econômico, essas necessidades. Bom, todo mundo convidado. Vou estar em São Paulo lá, sábado e domingo. São os 2 últimos dias, mas o congresso começa na quinta-feira. Enfim, são tempos importantes, né, de pensar o jornalismo. Não é só sobre jornalismo investigativo, assim, no sentido estrito, né? Mas o jornalismo de dados, a desinformação, o uso da tecnologia, esse debate em tempo real e 24/7, né? O tempo inteiro acontecendo coisas. Eu acho que é um momento interessante, assim, de pensar a profissão, né? Então, estarei lá, se vocês se interessarem. Acho que algumas coisas vão ter transmissão. Fiquem de olho. É isso, minha gente. Boa semana pra vocês. Um bom final de semana. Terça que vem estamos de volta. Um beijo para os angulers e um beijo muito especial para o meu sobrinho Paulinho, esse craque do Palmeiras que fez milagre por lá, jogando mais uma vez, né? Se entregando no limite e mostrando resultado, e que agora se recolhe para cuidar do próprio corpo e voltar com a fé que eu tenho em Orixá, voltar 100%, voltar ainda melhor, mais amadurecido, com mais consciência corporal. É isso, axé. Que assim seja. Um beijo, angulers. Ô, quero!